Portal da Loucura, protagonizado por Solange Gonçalves Luciano. O Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, foi fundado em 1884, tendo como proposta uma mesma questão higienista que norteou os demais hospitais psiquiátricos brasileiros. Aqui já foram internados 5.000 pessoas num determinado período. Este processo começa a se transformar com o advento das medicações psiquiátricas, quando as pessoas podem voltar para suas cidades de origem. Neste hospital também se propunham os tratamentos mais atuais para os diferentes períodos. Então aqui se aplicou insulinoterapia, aqui se aplicou eletrochoque, aqui se aplicou praxiterapia, laborterapia. Com a reforma psiquiátrica na década de 90, diferentes proposições para o tratamento foram instituídas, porque se viu que ficar internado por 40, 50 anos não era tratamento. O tratamento era um tratamento com um cuidado muito mais aproximado, um tratamento muito mais acolhedor e que pensasse basicamente na subjetividade de cada um. Em 1990, tomando por norte o trabalho da psiquiatra Anísia da Silveira, se funda em Porto Alegre a Oficina de Criatividade. Embora dentro do hospital, ela era também considerada um lugar diferente de todo o hospital, como é até hoje. É um tratamento com muita liberdade, com muita possibilidade do sujeito se expressar livremente, se utilizando de diferentes materiais. Ele pode circular entre as diferentes linguagens do campo artístico. Sim, se ele preferir o desenho, se ele preferir pintura, modelagem, bordado, escrita, música. A pessoa escolhe, vamos dizer assim, aquilo que lhe faz mais sentido, pelo qual ela consegue tanto colocar as suas mazelas, como também os seus sonhos, seus desejos, seus diferentes sentimentos, suas sensações. A gente trabalha basicamente com a emoção, essa emoção que a Anísia chamou a emoção de lidar. A Oficina de Criatividade é esse espaço superpotente. Um trabalho com a arte, pensando o cuidado pela saúde mental, nesses todos esses aspectos. Trabalhamos muito com a pintura, com a argila, com a modelagem, com a escrita, com o teatro, com a dança. Nesse trabalho, nesse momento, atendemos pessoas oriundas tanto da internação psiquiátrica, desde crianças aos adultos, e também das pessoas que vêm, que nos chegam pela rede de atenção à saúde mental. A Oficina de Criatividade, ela fazendo parte dessa rede, ela dá conta de vários aspectos de saúde mental pelo cuidado pela arte. Então, pessoas que vêm de ambulatórios de saúde mental, referenciadas por unidades básicas de saúde ou até mesmo pelos CAPs. Estamos aqui sempre à disposição nesse cuidado, um cuidado pensado pelo o significado, o sentido do simbolismo individual para cada pessoa, onde a gente pensa não o trabalho final, mas sim o processo de trabalho que só a arte pode oportunizar. Trabalhando aqui com os mais variados tipos de pacientes. Nós temos aqui pacientes, e a experiência nossa é ampla, e a evolução da medicina foi acompanhada ao longo desse tempo todo. Nós temos aqui pacientes esquizofrênicos, nós temos pacientes bipolares, nós temos pacientes com deficiência mental, usuários de drogas, de múltiplas drogas, pacientes que
tem ansiedade, pacientes para psicoterapia que não têm uma doença, mas querem se conhecer, tem algum tipo de sofrimento, né? E isso tudo ao longo dos anos foi montado e já vinha sendo montado desde que o São Pedro é São Pedro nas mais variadas formas de atendimento. Então nós contemplamos aqui o atendimento multidisciplinar. O que é isso, né? Um atendimento médico, atendimento psicológico, atendimento da terapia ocupacional, da terapia recreativa, de trabalhos de alguns, né? E isso tudo, esse conjunto, faz com que o paciente melhore, né? Nós tivemos uma época aqui no São Pedro, e isso foi da própria evolução da medicina, em que os pacientes eram deixados aqui, né, pelos seus familiares, porque a medicina não tinha recurso para eles. A grande revolução da desinstitucionalização, da saída das pessoas, ou da não entrada das pessoas para o hospital com doença mental, ocorreu com o surgimento de uma substância, clorpromazina, na França. Né, nós temos vários tipos de apoio multidisciplinar, como se diz, de outras profissionais, não médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, temos pessoal da educação física, temos pessoal da própria enfermagem, que contemplam vários tipos de atividades para o bem-estar do paciente e para ajudar na terapêutica do paciente, né? Além da medicação específica, tem esses outros profissionais. A medicina evoluiu muito, principalmente na área da doença mental, desde o descobrimento na França de um antipsicótico, em que aí sim foi a verdadeira desinstitucionalização, né? O São Pedro teve vários moradores, hoje já são bem poucos, daqui a pouco não teremos mais, mas era um produto da época. Aquilo era como a lepra, por exemplo, tinha os leprosários, né? Nós hoje não temos mais os lugares que ficavam a tuberculose. Com o desenvolvimento da ciência, isso vai havendo uma integração desses pacientes ao seu meio, propiciado pelo conjunto da ciência que vai evoluindo e foi tendo esses novos tratamentos. Então, a gente tem a possibilidade hoje de, junto com a medicina, usar determinados tipos de outras terapias já bem aprovadas, e teremos outras pela frente, com os de psicodélicos, inclusive, em que nós podemos usar isso para o desenvolvimento, né, de um bem-estar, né, do paciente com sofrimento com uma doença ou até com autoconhecimento. Me chamo Solange Gonçalves Luciano, tenho 53 anos e há mais de 35 anos tenho transitado por esses labirintos manicomiais. Só que nessa unidade de saúde mental do Hospital Psiquiátrico São Pedro, eu tenho estado há mais de 15 anos. Eu sou uma menina negra da comunidade periferia de Porto Alegre, Zona Leste, Loma do Pinheiro. E desde criança eu tenho tido esses encaminhamentos para lidar na área da saúde mental. Só que meus pais achavam que era falta de surra, porque antigamente isso era bobagem, né? Mas graças a Deus que em pleno século XXI as pessoas estão percebendo que não é só loucos que se tratam, todos precisam também cuidar de sua saúde mental. E eu hoje em dia me considero o próprio resgate da saúde mental, porque graças a Deus encontrei bons profissionais que me ajudaram. Hoje eu me sinto gente, hoje eu me sinto inserida na sociedade, mas antigamente, infelizmente, eu vivia sempre internada. Já em minha fase escolar, lá pela 3ª, 5ª série, meus professores mandaram encaminhamento para os meus pais, só que minha mãe deixou passar porque ela achava que era bobagem, era falta de serviço, isso e aquilo. E quando ela resolveu me encaminhar para ajuda psicológica fora, já tinha se agravado a minha saúde mental, que daí eu tive que ser tratada com uma equipe médica, inclusive com psiquiatras. Então, já faz mais de 35 anos que eu estou nesse labirinto, mas graças a Deus que eu consegui me recuperar e cada dia
Me tornei uma louca pensante, porque os alienados de ontem são os mesmos loucos pensantes de hoje. Eu já tive várias internações, inclusive no Hospital Espírita São Pedro, Hospital de Clínicas, Presidente Vargas, em CAPES também para ficar uns momentos de observação. E inclusive tinha épocas que eu ficava sendo atendida em 4. Eu tinha o privilégio de ser atendida em 4 lugares, tipo no CAPES, tanto clínica particular, porque tinha muitos médicos, como eu disse, há mais de 30 anos eu tenho me tratado, então acabava sendo um desafio para eles. E quando eu sentia que não estava sendo bem entendida num lugar, eu procurava ajuda também no outro. Então, se hoje eu me tornei uma louca pensante, é porque eu consegui esse apoio, essas portas abertas, e o pessoal da psicologia, da psiquiatria conseguiram me ajudar hoje a me tornar um ser melhor do que sou. Por isso que eu digo que me considero o próprio resgate da saúde mental. Porque eu fui atrás dos meus direitos, mesmo não sabendo que tinha direitos. Os próprios profissionais da saúde mental mostraram que nós temos direito e eu consegui ir atrás e me apossar desses direitos. E como dizia a doutora Anísia da Silveira, né? Os animaizinhos são os nossos coterapeutas. Às vezes as pessoas pensam que a gente é que está cuidando deles. Mas no meu caso, meus animais é que me ajudam a ficar bem, me ajudam a resistir um dia de cada vez. Porque eu fico preocupada se me acontecer alguma coisa, se eu chegar a ficar internada, quem é que vai cuidar dos meus bichinhos? Então é muito importante que eu esteja bem para que eu possa cuidar, dar o meu melhor para eles. Porque às vezes eu estou triste e eles percebem. Aí eles vêm me dar carinho, vêm, né, me lamber. Então daí eu acabo ficando até comovida e me esforço para ficar bem, para poder retribuir o carinho para eles. Então, minha gratidão à doutora Anísia da Silveira, que fez essa conexão entre o ser humano e os animais. E ela acertou em dizer que os animais, estando junto conosco, pacientes ou clientes, a gente consegue sobressair melhor. E realmente eu tenho uma conexão muito forte com meus animais. Eu tenho 7 animais, 5 gatos e 2 cães. Essa aqui é a Lua e essa peca da casa. E eu fico, às vezes até me atraso para a oficina porque eu fico entretida. Porque ela faz cada pedatice que tu quer ficar envolvida. É que nem filhos da gente que a gente quer ali, ó. Tá curtindo cada desenvolvimento. Né, véia? Lua, calma. Dashan, vem, velho. Vem, Dadá. Lua, vem, Lua. Dashan, vem, amarilhou. Lua, vem. Vem, Dadá, vem, velho. Vem. Vai, Dadá, vai. Vem, Dadá, vem. Vai, Dadá, vai. Ele vai vir, que ele tá comendo. Dadá, Vai. vem, velho. Vai. Vem. Dadá, Dashan, vem, velho. Ele tá com medo, ele vai vir. Se você sair, ele vai vir. Dadá, vem. Dashan. Aqui, Lua. Dashan. Calma que ele vem. Ô, Lua, deixa. Amarília, vem, velho, vem. Vem, Amarília, vem cá, cachorro. Aqui eu tenho conseguido fazer várias atividades. Eu frequentava o ambulatório e agora atualmente eu frequento as oficinas de criatividade. Nós temos oficina de argila, de arte, de desenho, de pintura. E também temos uma oficina do jardim terapêutico. E também temos outras oficinas de teatro, que acho terapia tudo de bom. Bom, gente, como eu lhes disse, eu já tenho trilhado esse caminho da saúde mental e da doença mental há muitos e muitos anos, há décadas. Eu tenho vários diagnósticos, inclusive esquizofrenia, retardo mental, borderline, depressão. E eu achava que pessoas com retardo mental fossem aquelas pessoas que tivessem que estar babando, sabe? Mas o doutor me explicou que não, existem vários tipos de retardos e que infelizmente eu era uma dessas pessoas diagnosticada com retardo. Eu tenho uma amiga que costuma me dizer:
Bah, Sol, você é louca, louca e desperta. Eu queria ser uma pessoa retardada que nem tu. Então, querendo ou não, é bom quando a gente consegue saber lidar com essas, costumam dizer, limões da vida, né? Então, se a vida te der uma limonada, nos dizem que temos que fazer. Se a vida nos der um limão, dizem que temos que fazer uma limonada. Então, eu estou fazendo essa limonada. E só há coisas que é possível acontecer dentro do interior dessa cidade murada que por outra está cercada. E eu sou feliz por estar aqui juntamente com vocês. Bom, como vocês sabem, não foi delírio. O disco voador, realmente os seres vieram me visitar e eu consegui fazer muitas coisas que eu jamais imaginava, inclusive pelo fato de ter o diagnóstico de retardo mental. E foi nos meados de 2014, pois eu já estou aqui nessa instituição fazendo tratamento há mais de 15 anos. E no final de 2014 para 2015, que eu descobri esse dom maravilhoso através do terapeuta Itapa. Itapa foi um professor aqui da oficina de criatividade que me incentivou a desenhar e a pintar. E eu achava que jamais ia conseguir fazer isso. E hoje, atualmente, eu tinha dito que faria o São Pedro em 3 etapas, porque eu costumava fazer as coisas e não terminava. E finalmente, em 2015, realmente eu comecei e terminei a fazer os painéis do São Pedro, onde eu fiz em 3 etapas e eu achei que eu ia parar por aí. Por quê? Porque a arte-terapia é o meu ser necessário de todos os dias. A medicação reduziu bastante mesmo. E como eu gostei muito dessa ferramenta da arte-terapia, e quando fechava meio-dia a nossa oficina, para a gente poder retornar à tarde, aí eu comecei a comprar material também e estendi essa oficina até lá em casa. Por quê? Porque quando eu não estou legal, até mesmo momentos de insônia, e se eu não queria tomar medicação, eu partia para a arte e começava a fazer as arte-terapia também dentro de casa. Esse é um mundo maravilhoso, apesar dessa cidade murada ter os muros cinzas, as nossas vidas sem arte-terapia era cinza. Mas agora com a arte-terapia, a reforma psiquiátrica e os bons profissionais da saúde mental, nós temos essa alta e eficiente ferramenta de resgate de saúde mental.
Sol, qual é a tua opinião em relação às religiões? Na minha opinião, infelizmente, esse negócio de religião, o ser humano deturpou muito. Porque cada um tem fé em alguma coisa. Tipo, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. E algumas pessoas se entristeceram com algumas coisas que acontecem em certas religiões e fizeram outras religiões. Eu, por exemplo, mesmo eu sendo negra, mas eu respeito meus amigos que têm o credo religioso de candomblé, batuque, uns falam em magia branca, religião linha branca, não sei o que, mas eu só tenho medo, mesmo sendo negra, mas respeito essas pessoas. Assim como eu tenho muitos amigos que são evangélicos e outros evangélicos que estão nas igrejas evangélicas, mas infelizmente a vida deles não é um exemplo cristão. Então, por isso que eu digo que a religião, infelizmente, está muito deturpada. Eu prefiro continuar dar conta para Deus, porque Deus nos acompanha 24 horas. Não tem como o sol fazer alguma coisa escondida, porque Deus é quem vai nos julgar. Por isso que o ser humano não pode julgar o outro, porque às vezes a gente critica a ação de um ser humano, mas a gente faz a mesma coisa, escondida, claro. Ninguém vai querer fazer coisas erradas perto dos seus amigos ou dos seus conhecidos. Então, religião, a minha religião é Deus, a minha religião é Cristo. E nada a ver com placa de religião, de igreja nenhuma. Solange, o que é arte para ti? A arte para mim é uma descoberta que, se eu soubesse que era tão boa assim, eu já queria nascer artisticamente, eu já queria ser artista nata desde que nasci, porque a arte me abriu várias portas em todo sentido, tanto no campo de fazer amizade, de conhecimento. A arte é meu ser necessário de todos os dias. A arte para mim é vital, assim como eu respiro. O ar, a gente que aprendeu e se descobriu na arte, a gente não consegue deixar de fazer arte. A gente quer fazer arte sempre. Solange, quando começou a te interessar pela arte? Olha, foi a partir... Eu lembro como se fosse hoje, no dia 23 de dezembro de 2014. Porque eu já estava sentindo... o Brasil já estava passando por um processo muito crítico, de retrocesso em todo sentido. Então aquilo estava já afetando a minha mente. E daí eu não estava conseguindo nem escrever sobre o que eu estava sentindo. Daí o professor, um terapeuta lá da oficina de criatividade, ele me convidou para estar junto deles e fazer uns desenhos, pintar um pouco, para descarregar, desestressar. Daí eu lembro que eu fiquei revoltada com ele e eu até queria chutar a canela dele, porque eu já tinha tentado outras vezes e outros TOs tentaram me incentivar a desenhar e eu não conseguia. E naquele dia ele me colocou sentada, né, de frente assim para uma parede com algumas coisas. E daí ele simplesmente pediu que eu desenhasse aquilo que eu estava vendo. Aí eu comecei a colocar no papel que eu estava vendo. E as pessoas passavam, meus colegas, e elogiavam. E ele também elogiou meu trabalho. E eu vi que não era um elogio só para agradar, não. Aí eu vi que realmente estava ficando bonitinho. E eu disse para mim mesmo que ia fazer um desafio, que a partir de 2015 eu ia começar a fazer umas artes, fazer e terminar. E fiz, só que daí não saiu uma, duas, nem 3 artes, saíram, eu devo ter dezenas de artes. Se somar todas, devo ter umas 30 e poucas artes. Não contei, mas devo ter umas 30 e poucas artes. E através das artes também que eu comecei fazendo no papel, com papel e lápis, aí depois foi para tinta acrílica nas telas. E quando chegou próximo de maio, pro 18 de maio, eu quis mostrar para as pessoas que eu tinha aprendido também a desenhar, porque para mim aquele foi um grande avanço.
Enquanto eu recitava alguma poesia, que era um dos talentos que Deus me deu, eu queria mostrar também no meu corpo uma veste pintada. Só que essa veste, eu desde o início queria trabalhar com roupas de dormir. Podia ser pijama, podia ser camisola. Por quê? Porque antigamente a gente só comia e dormia e era medicada nessas instituições psiquiátricas. Mas graças ao amadurecimento e o surgimento da lei da reforma psiquiátrica e graças à doutora Anísia da Silveira, a arte-terapia foi introduzida como resgate, como um ser necessário para todos os pacientes, loucos artistas. E se eu já sou considerada uma louca artista, eu agradeço a doutora Anísia e aos vários profissionais coordenadores de oficinas terapêuticas que deram para seus pacientes pincéis, papéis, lápis, telas. E eu me achei nesse mundo artístico através da arte-terapia. O suicídio é uma coisa muito séria e que infelizmente está cada vez mais presente no cotidiano da maioria, não só dos brasileiros. Esse ato tem sido mundial. Infelizmente, muitas pessoas, quando se veem nessa situação, é porque a gente se acha muito perdido, muito confuso, muito amedrontado nesse planeta. Eu, particularmente, em minhas crises de suicídio, já aconteceu de eu tomar 70 e poucos comprimidos e uma vez eu percebi os profissionais todo de branco e eu achava que estava no céu, porque em seguida eu me encontrava perdida nesse planeta. Eu não gostava desse planeta e nem queria estar aqui, porque eu me sentia deslocada, não só nesse planeta, mas na minha própria família. Então eu queria ir para algum outro lugar, assim, sabe? Então, por isso que às vezes eu recorria ao suicídio. Até porque quando as pessoas brigavam, mesmo não sendo nada meu, mas eu achava que eles estavam brigando por minha causa. E outras coisas ruins que aconteciam nesse planeta, eu sempre trazia aquilo para mim, como se eu fosse a responsável. E quando eu tomei 70 e poucos comprimidos uma vez e acordei no hospital, onde os médicos estavam todos de branco, e eu achava que era anjos voando em volta de mim. Mas aí eu me dei conta de que não era, aí eu percebi que estava de novo no planeta Terra e fiquei decepcionada. Mas graças a Deus que com o tempo, os profissionais foram trabalhando o meu emocional e eu consegui de novo me estabilizar. Mas logo passou um tempo, eu tive outra crise de novo. E daí eu pensei, poxa, eu tô com pouca medicação. Já que eu tomei 70 e poucos e não deu certo, eu vou tentar tomar então, vou tentar com clorofina, porque eu ouvi falar que a clorofina, ela matava a pessoa, porque era um veneno muito eficaz. Aí eu lembro que eu tomei a clorofina, mas eu não sabia, não tinha noção de que ia queimar minha garganta. Era horrível a sensação, sabe? Além de ser amarga, era muito horrível. Aí o que eu fiz ainda? Eu vi na mesa um açucareiro, eu inventei de pegar e ainda comer uma colher açúcar. Mas eu achava que eu ia comer muito açúcar, mas acho que deu menos do que uma colherzinha de açúcar. E foi pior, eu me asfixiei mais ainda. E no fim, não morri, só fiquei com problemas na garganta, no esôfago, não sei. Mas eu reconheço que eu fiquei com sequelas. Que hoje em dia eu não penso mais em tomar clorofina, não recomendo a ninguém tomar clorofina. Porque a clorofina não vai te matar, só vai danificar teu órgão, teu organismo. E se você não estiver legal, não tente suicídio não, tente conversar com alguém, peça ajuda para alguém. Porque se a gente conversar com alguém, ou se sentir compreendido por alguém, a gente consegue respirar melhor no sentido de se sentir vivo. Eu sou uma que, quando estou bem, não quero morrer não. Eu quero estar viva e poder participar das mesmas coisas que vocês também podem participar, que é viver. E viva a vida saudável. Qual é a tua opinião em relação às religiões?
na minha opinião, infelizmente esse negócio de religião, o ser humano deturpou muito. Porque cada um tem fé em alguma coisa. Tipo, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. E algumas pessoas se entristeceram com algumas coisas que acontecem em certas religiões e fizeram outras religiões. Eu, por exemplo, mesmo sendo negra, mas eu respeito meus amigos que têm credo religioso de candomblé, batuque, uns falam em magia branca, religião linha branca, não sei o que, mas eu só tenho medo, mesmo sendo negra, mas respeito essas pessoas. Assim como eu tenho muitos amigos que são evangélicos e outros evangélicos que estão nas igrejas evangélicas, mas infelizmente a vida deles não é um exemplo cristão. Então, por isso que eu digo que a religião, infelizmente, está muito deturpada. Eu prefiro continuar dar conta para Deus, porque Deus nos acompanha 24 horas. Não tem como só fazer alguma coisa escondida, porque Deus é quem vai nos julgar. Por isso que o ser humano não pode julgar o outro, porque às vezes a gente critica a ação de um ser humano, mas a gente faz a mesma coisa, escondida, claro. Ninguém vai querer fazer coisas erradas perto dos seus amigos ou dos seus conhecidos. Então, religião, a minha religião é Deus, a minha religião é Cristo. E nada a ver com placa de religião, de igreja nenhuma. Assim como nós, a natureza também pede socorro. E nós devemos cuidar da natureza, porque o ser humano depende muito da natureza. E a natureza também depende que nós saibamos cuidar dela. Porque com esse negócio de desmatamento, é muito triste ver, né? Está se avançando, está se alastrando, não só na cidade, mas na nossa própria Amazônia, né? Diz que lá na Amazônia já houve muita devastação. E isso é perigoso para nós. Aqui no Brasil não acontece, pelo menos em Porto Alegre, não acontece muito casos de enchente. Mas, infelizmente, do jeito que está acontecendo o desmatamento, logo, essas enchentes vai nos atingir muito mais rápido do que pensamos. Mas que bom se todos os seres humanos pensassem nos que vêm depois deles. Muitos têm gerações que estão chegando. E se nós continuar a desmatar o nosso planeta Terra, desvastar, o que vai ser de nossas gerações futuras? Sem contar que também a alimentação corre perigo de se exterminar, porque o planeta precisa de que sua vegetação seja cuidada, seja preservada. E se a natureza for preservada, a raça humana também será preservada, o ser vivo também será preservado. Aqui jaz muitos corpos no interior da cidade, morada que por outros está cercado. A natureza pede socorro. Muitas vidas de seres humanos tombaram nesse lugar. Agora, pelo que parece, chegou às vezes as plantas das árvores. Árvores centenárias. Certa vez aqui funcionou um consultório de rua. Agora nem isso mais temos. Pássaro triste não canta. Pássaro triste lamenta. Eles perderam suas casas. Muitos pássaros ficaram sem casas. Tudo para aprisionar homens. Homens que matam homens. Homens que aprisionam homens. Homens que desmatam a natureza e prejudicam todo o ciclo vital. Caturrita está pedindo socorro. Está lamentando.
de repente por seus reflexos que morreram em algumas dezenas de ninhos que se encontrava alojada na cúpula das árvores. Homem, homens, raça humana, precisamos nos regenerar urgentemente.